Senhor, oramos agora por todos que choram, que ainda não têm luz. Senhor, dá a eles o pão. Deixa eu mostrar para você um versículo que nós temos que guardar esse versículo no nosso coração. Por quê, pastor? Porque tudo passa. É rápido. Ontem eu conversava com um amigo e eu falava para ele que o mais importante, que o mais valioso para nós, fora Deus que está acima de tudo, o mais valioso para nós é o tempo. Por quê, pastor? Porque não tem como recuperar o tempo passado. O que passou, passou. Eu não vou ter como viver o ontem. O que eu vivi ontem, o que eu deixei de viver ontem, o que eu perdi ontem, eu não tenho como viver hoje. Então, às vezes, eu gastei meu tempo com algo que não tinha relevância. Eu não vou conseguir recuperar. Você está compreendendo? Sim ou não? Não tem como pegar uma máquina do tempo e voltar atrás. Então, eu tenho que prestar atenção para que os meus dias eles não sejam desperdiçados. Eu tenho que prestar atenção para que os meus dias sejam relevantes, não apenas para mim, mas para quem está à minha volta. Você está compreendendo? E eu, às vezes, eu fico olhando para as famílias. E às vezes, o pai e a mãe que se entrega, se envolve com Deus, não percebeu que o filho ainda não está salvo, que a filha ainda não está salva, que ele ainda não está seguro. E ele para de vigiar. E ele não corrige o filho. Irmão, filho é filho, não interessa se ele tem 5 anos ou se ele tem 90 anos, ele continua sendo meu filho. E como pai, eu tenho responsabilidade de mostrar para ele o que pode e o que não pode. Agora, eu não posso ser um hipócrita, irmãos. Eu não posso ser um hipócrita, eu não posso exigir do meu filho que ele faça algo que nem eu faço. Você compreende? Eu lembro que uma frase que meu pai me falou quando eu era pequeno, e ele me corrigindo, me dando uma bronca, e aí eu peguei e falei para ele, eu era bocudo, era uma criança que só misericórdia de Deus. E eu falei para ele, eu cobrei dele, porque ele estava mandando eu fazer uma coisa que ele não fazia. Aí ele falou, fica quieto, moleque, faça o que eu falo, não faça o que eu faço. Não funciona. Não funciona. Não adianta. Você não vai conseguir convencer. Não funciona. Você tem que ser o exemplo. Quantas vezes o seu filho te viu jejuando? Quantas vezes o seu filho te viu de joelhos orando? Te surpreendeu. Eu entrei e meu pai estava orando, estava falando com Deus. E a presença de Deus, ela é notória. Eu já experimentei dessa situação de entrar no meu escritório e ter alguém lá orando, porque esse alguém veio para fazer uma reunião na minha igreja. Eu ia entrar no meu escritório, quando eu ia entrar, eu voltei. Por quê, pastor? Porque eu não quis atrapalhar, porque havia uma presença de Deus ali dentro. Aquele homem que estava orando ali dentro daquele escritório, ele trouxe uma presença de Deus ali dentro. Então eu não quis atrapalhar. Voltei. Fiquei ali fora esperando. Até que eu não ouvisse som algum mais. Então você tem que ter. Quantas vezes teu filho te surpreendeu orando? A tua filha te surpreendeu chorando, não de tristeza, não de dor, não de sofrimento, mas do privilégio, do prazer da presença do Altíssimo. Você está compreendendo o que eu estou te falando? Então nós não podemos ser hipócritas. As pessoas, elas têm que olhar para mim, elas têm que olhar para você, e não é porque nós queremos aparecer, não. É porque não tem jeito. Elas olham e elas veem a presença de Deus. Elas veem o Todo-Poderoso através das nossas palavras, através das nossas ações. E aquele que está próximo é o que enxerga melhor. Aquele que está próximo é o que enxerga melhor. Esses que estão próximos, esses que têm que ver ainda mais a pessoa do Senhor Jesus em nós. Você está compreendendo? Sim ou não? E não, então coloca no teu coração. Seja atento. Às vezes o seu filho não está em segurança ainda. E você acha que está, mas não está. Significa que se você mudar o teu comportamento, você vai levá-los à destruição. Por causa de uma grande dificuldade, teve um homem que ele saiu do local que ele estava para peregrinar pelos campos de Moabe.
levou a família dele com ele. O nome dele era Elimeleque. Ele levou a família dele com ele. Irmão, houve uma destruição total na família dele. Morreu todo mundo. Ele morreu e morreu todo mundo. Só sobrou Noemi, que era a esposa dele, e assim mesmo sobrou ela e uma nora, que era moabita. Cuidado. Você tem que ter entendimento. Você tem que permanecer na palavra. Não é por causa da dificuldade que se apresenta que você vai mudar o teu comportamento. Você tem que permanecer na palavra. Olha só, está onde, pastor? No livro de Ruth, capítulo 1, versículo 1. Ó. No tempo em que Israel era governada por juízes, houve uma grande fome naquele país. E por isso, um homem de Belém, você sabe o que significa a palavra Belém de Judá? Casa de pão. Ele saiu da casa de pão. Um homem de Belém de Judá, cidade da região de Judá, foi com sua mulher e seus filhos morar por algum tempo num país chamado Moabe. Irmão, lá fora, a maneira que as pessoas vivem não é uma maneira que você tem que viver, que eu tenho que viver. Nós temos que viver segundo as orientações da palavra. E quando eu digo que a pessoa sai, não é nem sair da igreja, irmão, ela está na igreja. Ela está na igreja. Ela assiste reunião segunda de oração, ela assiste reunião quarta-feira da família, ela assiste reunião sexta-feira da libertação, ela assiste reunião domingo de adoração a Deus, ela assiste, ela participa. Só que ela não vive no mundo de Deus, ela não vive no mundo que é apresentado a ela, ou seja, o reino dos céus. Ela vive lá em Moabe. O comportamento, os costumes, a maneira de viver, a maneira de falar é de Moabe. Ou seja, ela é um moabita no interior. Talvez no exterior ela é um israelita. É alguém que se declara pertencer a Deus, alguém que se declara pertencer a Jesus, e alguém até que tem um comportamento religioso, mas o interior dele é moabita. Eu estava conversando com uma amiga minha, nós estávamos falando sobre racismo. Aí eu peguei e falei que algum tempo atrás eu morei num determinado estado, que eu não vou falar o nome aqui, estou gravando, que eu nunca vi tanto racismo quanto naquele local. Aí ela pegou e falou para mim, pastor, talvez mudou. Eu falei, mas isso faz 6, 7, 8 anos atrás. Eu falei, tomara que tenha mudado mesmo. Aí ela falou, eu também enfrentei racismo, mas eu era garota. Né? Eu não era de Jesus, e eu estava lá no carnaval, eu era garota. Aí eu peguei e falei para ela, vamos para o carnaval então, para a gente ver se mudou alguma coisa? Né? E dando risada, ela falou para mim uma coisa muito séria. Ela falou, pastor, o que é de pessoas que pertencem a Cristo, que está lá no carnaval? Ou seja, irmão, é a pessoa que o interior dela é moabita. Ela tem cara de cristã, ela tem aparência de cristã, tem cara piedosa, ela é religiosa, mas o interior dela é moabita. Os costumes dela são costumes contrários à palavra de Deus. Lá no livro de Apocalipse fala algo muito sério. Uma coisa que Deus tinha contra aqueles que pertenciam a Ele. Uma coisa que Deus tinha contra os que pertenciam a Ele, que tinha fama de que estava vivo, mas estava morto. Não adianta, presta atenção, não adianta eu ter aparência de cristão, não adianta eu dizer que sou de Jesus, não adianta falar, eu tenho que demonstrar pelo meu comportamento, eu tenho que demonstrar pela minha maneira de viver. Você está compreendendo? Apocalipse 3:1, olha só que coisa séria, guarda no teu coração. Você não pode ter apenas a imagem, você não pode ter apenas a aparência de quem está vivo. O teu interior tem que ter a presença da vida, que é o Espírito Santo. Você tem que estar vivo, e só está vivo aquele que está andando segundo a orientação da palavra. Se eu não ando, não interessa se eu sou conhecido como pastor Antônio Júnior, se eu não ando de acordo com a palavra, eu não estou vivo. Eu tenho até fama, tenho até nome, sou até conhecido, mas estou morto. Estou separado de Deus, porque o que está morto é o que está separado de Deus. A única maneira de eu estar unido a Deus é por meio da pessoa do Senhor Jesus. A palavra de Deus, você compreende? Sim ou não? E ao anjo da igreja de Sardes, escreve o seguinte:
Esta é a mensagem daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei que vocês estão fazendo. Ele conhece a minha vida. Você não estava comigo ontem, mas ele estava. Você não sabe o que eu pensei, mas ele estava. Ele sabe. Você não sabe o que eu fiz ou deixei de fazer, mas ele sabe. E a mesma coisa eu não sei que você fez. Eu não estava com você, mas os olhos deles estavam sobre você. Ele estava com você. Jamais te deixarei. Jamais te abandonarei. Não é só na minha dificuldade que ele quer dizer. É na minha dificuldade ele não me abandona. Na minha alegria ele não me abandona. Mas quando ele vê que eu estou me distanciando e indo lá para o pecado, para o erro, para a falha, ele também está me vendo. Por quê, pastor? Porque ele já disse que jamais me abandonaria. Nem quando eu estou fazendo coisa errada ele me abandona, pastor? Não. Não. Ele jamais vai te abandonar. Por quê, pastor? Porque ele não muda. Se você fizer algo maravilhoso, bonito, não atinge ele. Atinge quem está à tua volta. Se você fizer algo horrível e terrível, não atinge ele. Atinge quem está à tua volta. Está compreendendo? Ao anjo da igreja de Sardes, escreve o seguinte: esta é a mensagem daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei que vocês estão fazendo. Vocês dizem que estão vivos, mas de fato estão mortos. Quer dizer, dizer uma coisa, irmão. Dizer uma coisa. Então não adianta falar. Como é eu falo que eu sou de Jesus e eu estou lá me prostituindo? Eu falo que eu sou de Jesus, mas surge um negócio e para que eu tenha lucro, eu tenho que enganar alguém. Eu começo a enfrentar uma dificuldade, porque neste mundo tereis aflições. Eu acredito que as maiores aflições que nós enfrentamos é justamente os relacionamentos. Seja relacionamento comercial, relacionamento familiar, relacionamento financeiro, amizade, ou seja, sempre surge alguma coisa, sempre surge um problema. E então surge de repente uma aflição, uma dificuldade no meu relacionamento conjugal, eu abandono a minha mulher por uma outra mulher, eu abandono o meu marido por um outro homem. Como é que é isso? Como é que é isso? Não, nós temos que ter entendimento. Você está compreendendo? Não adianta apenas ter aparência de quem pertence, não adianta apenas declarar que pertence. O meu interior, a minha maneira de viver tem que falar por mim. Ela tem que falar por mim. Você compreende? Sim ou não? Volta lá em Ruth. Versículo 2. O nome desse homem era Elimeleque, e a sua mulher Noemi. Os 2 filhos chamavam Malom e Quilom. Essa família era de Efrata, um povoado que ficava perto de Belém de Judá. Eles foram para Moabe e ficaram morando ali. Mas qual é o motivo? Por causa da dificuldade que se apresentou. Por causa da dificuldade, por causa da seca. Irmãos, há momentos de dificuldade, há momentos de seca. Mas isso não me dá o direito de abandonar a palavra. Eu tenho que permanecer nela. Você compreende, não? E tem gente que muda o comportamento. Ele para de dizimar, ele para de ofertar, ele para de evangelizar, ele para de orar, ou seja, ele para. Não, irmão. Com seca ou sem seca, com abundância ou sem abundância, com dificuldade ou sem dificuldade, eu permaneço buscando e vivendo segundo a orientação da palavra. É assim que tem que ser. Você está compreendendo, sim ou não? Segue. Algum tempo depois, porque de início foi bom, né, irmão? Está mudando de lugar, está mudando de cidade, está mudando de relacionamentos. No começo tudo é maravilhoso, tudo é bom. Só que tudo passa. Tudo passa. Algum tempo depois, irmão, a conta vai chegar. É lei do mundo espiritual. Verdadeiramente, o que o homem planta, certamente ele
ele colherá. Ninguém planta hoje para colher hoje, nem o que é bom, nem o que é ruim. Eu planto hoje para colher amanhã, gente. E eu não vou colher a semente que eu plantei. Eu vou colher muitos frutos daquela semente plantada. Ou boa, ou ruim. Algum tempo depois, Elimeleque morreu. E Noemi ficou com os dois filhos. Já começou, a obra do diabo já começou a dar frutos, porque a obra do diabo ocorreu quando eles largaram a palavra, largaram a convivência com a verdade, para conviver e viver segundo os moabitas. A obra do diabo, ela começou aí, ela foi feita aí. Agora, começa a surgir os frutos dessa obra. O marido morreu. Algum tempo depois, Elimeleque morreu, e Noemi ficou com os dois filhos, segue, que casaram com moças moabitas, mas eles conheciam a lei, sabiam que não podia casar com moças moabitas, mas eles viviam segundo os moabitas viviam. Quem levou eles para aquela situação de viver como os moabitas viviam, foram os próprios pais. Às vezes eu estou murmurando do comportamento do meu filho, mas foi eu que levei ele a viver de maneira que hoje ele tivesse refletido, que hoje fizesse ele refletir o comportamento que ele está tendo. Ele nunca me viu orando, nunca me viu jejuando, nunca me viu tendo um comportamento segundo o que a palavra diz, nunca dei bom exemplo para ele. Pelo contrário, apesar de vir à igreja, apesar de me dizer de Deus, o meu comportamento é um comportamento de quem vive no mundo, ou seja, é um comportamento moabita. Eu nem percebi, porque eu comecei a achar tão comum viver como o moabita vive, como o mundo vive, que levei a minha família para Moabe. O meu filho é de Moabe. Eu estou reclamando por que agora que o meu filho está usando drogas? Eu estou reclamando por quê? Foi eu que levei ele para Moabe. As pessoas têm esse negócio, elas quebram as regras, elas desprezam as regras, a palavra de Deus, e depois murmuram por desfrutar da consequência. Não adianta eu reclamar da consequência. Você lembra quando Elias chegou diante de Acabe? Acabe estava procurando ele por toda a terra, e ele chega diante de Acabe, e Acabe pega e fala assim, olha aí, ó, olha o murmurador, olha aí a maldição de Israel, né? Olha o motivo da seca, olha o motivo do sofrimento. A palavra que ele usa é o perturbador. Olha o perturbador de Israel. Aí Elias olha e fala, eu? Em outras palavras, você está de brincadeira comigo, Acabe? Você está de brincadeira comigo? Eu? Fui eu, por um acaso, que abandonei a palavra do Senhor? Ou seja, a seca está acontecendo, a desgraça está acontecendo, a dor está acontecendo por tua culpa, Acabe. Porque foi você e a tua família que abandonou a palavra do Senhor. Isso está onde, pastor? Primeiro livro dos Reis, 18, 17. Quando viu o profeta, ele viu Elias. Quando viu o profeta, Acabe disse, então é você que está aí, você, o maior criador de problemas de Israel? Segue. Eu não sou o criador de problemas para o povo de Israel, respondeu Elias. Você e o seu pai, que são criadores de problemas, pois abandonaram os mandamentos do Senhor Deus e adoraram as imagens de Baal. Ou seja, você é que levou a tua família a estar nesse momento de dor, nesse momento de dificuldade. É o que ele está dizendo. Coloca na Almeida Revista e Corrigida o 17 e o 18, por favor. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe Acabe, és tu o perturbador de Israel? Segue. Então disse ele, eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes aos Baalins. Então, às vezes, é aquele negócio, nós deixamos as orientações da palavra no nosso dia a dia, e vivemos e fazemos conforme o mundo vive,
Nós estamos levando os nossos. Nós estamos levando os nossos a Moabe, ao mundo. Ao mundo. E nós temos que despertar. Por quê, pastor? Repito, ele estava colhendo a consequência de ter quebrado as regras, de ter desprezado a palavra. Como também eu vou colher a consequência de colocar em prática a vontade de Deus. Eu vou colher os frutos, os benefícios, se eu colocar em prática a palavra de Deus. Você está entendendo por quê? Porque o que o homem planta, o homem colhe. Não é o meu filho que não presta. O meu filho nasceu virgem em todos os sentidos. O que ele é hoje é o que eu formei, direto ou indiretamente. O caráter do meu filho hoje foi eu quem formei, direto ou indiretamente. Por quê, pastor? Porque eu levei ele a viver a vida que deu a ele hoje o comportamento que ele tem. Irmão, eu tenho 3 filhos. Eu tenho uma filha de 35 anos ou 36, não tenho certeza da idade. Eu tenho um outro de 31 ou 32. Como que é? A minha esposa está falando que é 36, 32 e 28. São 3. 2 meninas e 1 menino. Até hoje, se eu estou presente, até hoje, tá a família reunida, se eu estou presente, ninguém vai à mesa se eu primeiro não chegar. Até hoje. Às vezes eu falo, fala para eles ir comendo, que daqui a pouco eu estou aí. Quando eu chego, está todo mundo sentado lá me esperando. Mas por quê? Porque eles foram ensinados desde pequeno a respeitar o pai. Até hoje, foram ensinados pela minha esposa. Até hoje, porque eu nunca bati nos meus filhos. Nunca, pastor, nunca concordei com violência. Eu não acho que é assim que as coisas funcionam. No meu coração eu imaginava, se eu bater no meu filho, quem vai gostar disso é o diabo, eu estou judiando do meu filho. Mas nunca deixei de corrigir, porque a Bíblia diz que aquele que não corrige o filho não tem amor por ele. Nunca deixei de corrigir. Mas nunca bati, nunca usei de violência. Mas até hoje, 35, 32 e 28. Mas até hoje, basta eu fazer assim. O que é? Não, pai, não senhor, nada não. O caráter deles, quem formou fui eu. Como? Dando exemplo. Irmãos, preste atenção, olha para mim. Não há um personagem aqui. Eu não sou aqui uma coisa e quando eu desço daqui eu sou outra. Do jeitinho que você me vê aqui, eu sou na minha casa, eu sou diante das minhas autoridades, eu sou na rua, do mesmo jeito. Por quê, pastor? Porque eu vou ter que comparecer ao tribunal de Cristo. Ele é o Senhor da minha vida. Os olhos dele estão sobre mim. Ele sabe o que eu sinto, ele sabe o que eu penso, ele sabe o meu caminhar, ele sabe tudo de mim. Então não adianta ficar fingindo que é de Jesus. Ou nós somos, ou nós não somos. E não podemos reclamar de colher as consequências de quebrarmos regras. Lembra que Deus falou, que o próprio Deus falou para Caim? Lembra? Vamos dar uma olhadinha lá no livro de Gênesis. Lembra que ele falou? Ele falou, se você tivesse procedido bem, você estaria sorrindo. Sorrindo. Em outras palavras, cara, você quebrou as regras, cara. Você pisou na bola. Você falhou. Você está sofrendo agora consequência do que você fez. Se você tivesse tido um procedimento diferente, você estaria sorrindo, rapaz. Em outras palavras, eu quero a tua felicidade. Eu quero a tua alegria. Eu quero a tua satisfação. Só que há regras. Eu não posso desprezar as regras. Eu tenho um compromisso com a minha palavra. Respeita ela. Você vai ver a minha glória na tua vida. Você despreza ela. Você vai comer o amargo do inimigo na sua vida. É o que ele está falando. Gênesis 4.
6. E o Senhor disse: por que você está com raiva? Por que anda carrancudo? Isso ele está falando com Caim. Isso ele está falando com Caim. Por quê? Caim tiveram um comportamento horrível. Caim mataram o irmão dele, Abel. Só que tem um porém. Antes disso acontecer, Deus havia falado com ele. Mas ele desprezou o que Deus falou com ele e fez o que a carne dele desejou. Fez o que a carne dele quis. A carne dele estava com inveja, a carne dele estava com ódio. Ele foi lá e matou o irmão dele. É coisa séria, ó. Então o Senhor Deus disse: por que você está com raiva? Por que anda carrancudo? Segue. Se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo, mas você agiu mal. E por isso o pecado está na porta, à sua espera. Ele quer dominá-lo, mas você precisa. Ele está avisando. Ele está dando a palavra dele. Está dando a palavra dele, porque a revolta de Caim aqui, nesse momento, era por quê? Porque Deus estava abençoando Abel grandemente, recebeu a oferta de Abel, se alegrou com a oferta de Abel, se alegrou com o comportamento, com a maneira que Abel vivia. Então estava recompensando Abel segundo a maneira que ele vivia, segundo o comportamento que ele teve. Não se agradou com o comportamento de Caim, não se agradou com a maneira que ele vivia, e estava também recompensando Caim segundo o comportamento dele. E ele estava revoltado, porque ele estava vendo o irmão abençoado e ele não. Aí Deus falou para ele: você agiu mal, você se comportou mal, a tua atitude foi errada. E é por isso que você está triste aí hoje, rapaz. Poderia estar sorrindo, se você tivesse um comportamento diferente. Segue. Aí Caim disse a Abel, seu irmão: olha aí, mas ele não quis saber, irmão. Tem gente que é desse jeito, ele não quer saber da palavra de Deus. Não quer saber. Ele quer saber do sentimento dele, ele quer saber da palavra da mulher dele, ele quer saber da palavra de alguém que está falando na internet um monte de besteira, mas da palavra de Deus, aquela revelação que vem do Espírito Santo, ele não quer saber. O próprio Deus conversou com ele, mas ele não quis saber. E Caim disse a Abel, seu irmão: vamos até o campo. Quando os dois estavam no campo, Caim atacou Abel, o seu irmão, e o matou. A morte, ela vai fluir através de mim, ou a vida vai fluir através de mim, dependendo da atitude, do comportamento que eu tenho. Você está compreendendo, sim ou não? Ele levou a família dele para os campos de Moabe. Volta lá, por favor, Ruth. Ele levou a família dele para o campo de Moabe. E casaram com moças moabitas. O nome de uma delas era Orfa, e da outra Ruth. Orfa, e da outra Ruth. Quando já fazia quase 10 anos, o tempo passando, que estavam morando ali, o tempo passa, é rápido, é depressa, segue. Malom e Quilom também morreram, e Noemi ficou só, sem os filhos e sem o marido. Não era para ter ido embora. Não é para abandonar a palavra. Não é. Eu estou falando de um comportamento espiritual, pessoal. Mas tem muitos que o comportamento é físico também. Mas é que acontece que está difícil. Que acontece que tem surgido problemas. E eu fiquei sabendo que uma irmã falou, que um irmão fez: nesse mundo tereis aflições. Eu tenho ensinado para você, e eu quero que você guarde no teu coração essa palavra. O comportamento de uma pessoa não me dá direito de abandonar a verdade. Não importa o que a pessoa faça, eu tenho que permanecer na palavra. Você compreende? Sim ou não? Só que não adianta conhecer, é para viver. É para viver. É coisa séria. Segue. E um dia Noemi soube que o Senhor tinha ajudado o seu povo, dando-lhe boas colheitas. E então ela se aprontou para sair de Moabe com as suas noras. Segue. Elas saíam a fim de voltar para Judá, mas no caminho, segue. Noemi disse às noras: voltem para casa e fiquem com a sua mãe.
Que o Senhor seja bom para vocês, assim como vocês foram boas para mim e para os falecidos. Segue. O Senhor permita que vocês casem de novo e cada uma tenha o seu lar. Então Noemi se despediu das suas noras com um beijo. Porém, elas começaram a chorar alto. A separação traz dor. Sempre vai trazer. Qualquer tipo de separação vai trazer. É alguém que morre, vai trazer dor. É alguém que viaja para morar longe, vai trazer dor. A separação da carne, ela sempre produz dor. Segue. Às vezes é o marido que sai para trabalhar, ela fica chorosa com saudade o dia todo. Ou o oposto. Sente falta um do outro. É o pai, é a mãe, é alguém que morre. Ontem eu estava conversando com um amigo meu. Sempre que eu vou à casa dele, mas eu tenho que falar no passado, porque era o que acontecia, não vai acontecer de novo. Sempre que eu ia na casa dele, às vezes nós estávamos saindo e lá embaixo, nós encontrávamos um irmão de uma outra igreja. E eu ficava bravo com esse irmão, entre aspas, né? Só brincadeira, modo de falar, porque esse irmão tinha acesso àquilo que nós não tínhamos. Ele vinha e beijava esse meu amigo. Né? Eu falava, rapaz, um cara vem do Oriente, do Ocidente, vem, aproxima e beija, a gente que está aqui não pode, né? Era uma brincadeira que eu fazia. E ontem esse meu amigo veio falar para mim, você lembra do fulano? Eu falei, lembro. Rapaz, morreu. Ele falou que ele queria conversar comigo e acabou no fim essa vida corrida nossa, eu acabei não conversando com ele, e ele não veio conversar comigo e também morreu. Eu falei, você está brincando? Morreu? Ele falou, morreu. Eu falei, está no braço do pai, o que importa é isso. Ele falou, mas em outras palavras, ele estava sentindo a dor. Toda separação da carne dói. Às vezes um amigo dói. Está compreendendo, sim ou não? E disseram, nós não voltaremos, nós iremos com a senhora e ficaremos com o seu povo. Segue. Mas Noemi respondeu, voltem minhas filhas, porque querem ir comigo? Vocês acham que eu ainda poderei ter filhos para casarem com vocês? Por quê, pastor? Porque o costume era esse. O costume era esse. Morreu o marido, teu marido, e vocês não tiveram filhos, você ia casar com o irmão dele. Está compreendendo? O costume era esse. E o primeiro filho que você tivera com o irmão dele, representaria o filho do seu marido, para que a descendência dele desse sequência. Essa era a lei. Então ela falou, já estou velha, eu vou casar de novo, para poder ter um filho. Eles vão ter que crescer para vocês poderem casar, ou seja, quando eles tiverem idade, vocês já estão velhos também. Então vai cuidar da vida de vocês. Segue. Voltem para casa, porque já estou muito velha para casar de novo. Pois ainda que eu tivesse esperança de casar outra vez, ao mesmo que casasse esta noite e chegasse a ter filhos, segue. Será que vocês iriam esperar até que eles crescessem para que vocês casassem com eles? É claro que não, minhas filhas. O Senhor está contra mim, ó. Deus nunca esteve contra você. Ele nunca te abandonou. Você só está colhendo as consequências das tuas escolhas. Nós quebramos as regras, irmão, desculpa eu popular. O bicho pega, a coisa complica, nós ficamos murmurando, reclamando, achando que a culpa é de Deus ainda. Lembra que ele falou para Caim? Está carrancudo por quê? Está triste por quê? Se tivesse procedido corretamente, estaria sorrindo. Se nós não quebrarmos as regras, irmãos, se nós respeitarmos a palavra, nós veremos a glória de Deus. Não significa que não teremos dificuldades pelo caminho, que teremos, mas nós veremos a glória de Deus. Está compreendendo, sim ou não? O Senhor está contra mim, e isso me deixou muito triste, pois vocês também estão sofrendo. Segue. Traz sofrimento para quem está à nossa volta, o nosso desrespeito à palavra. Aí elas começaram a chorar alto outra vez. Então Orfa se despediu da sua sogra com um beijo e voltou para o seu povo. Mas Ruth, tem sempre fiel. Que você seja Ruth do Deus vivo. Que você permaneça na palavra. Que você não volte atrás, não importando o tipo de dificuldade que se apresente. Você permaneça vivendo a orientação que vem dos céus. Amém, Jesus?
Amém, Jesus? Irmãos, Deus tem muita coisa para te dar. Deixa eu encerrar aqui mostrando para você uma coisa. Segunda carta aos Coríntios 4,18. Preste atenção e entenda isso e guarde isso com você. Porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem. Cuidado, para os seus olhos não ficar presos só nas coisas desse mundo, nas coisas naturais. Mas nas que não se veem, preste atenção no que está por vir. Pois que pode ser visto dura apenas um pouco, mas o que não pode ser visto dura para sempre. Tem uma tradução que fala dura eternamente. Porque o mundo espiritual não pode ser visto, mas ele é real e eterno. O mundo físico pode ser visto, mas ele é temporário. Não importa o tempo, mas ele é temporário. Volta lá. Isso, ó. Não atentamos nós às coisas que se veem, mas das que não se veem. Porque o que se vê são temporais. Ô, irmão, eu falo sempre a minha idade para você. Estou com 55, eu lembro quando eu tinha 17, eu queria fazer 18 porque eu queria ir no baile. Era essa a ideia era fazer 18 para poder ir para o baile. Por quê, pastor? Juizado de menores naquela época era coisa muito séria. E se de repente você estivesse num local onde o menor não poderia estar, traria problema não só para o dono do estabelecimento, mas traria problema para você também. Então eu queria, porque eu gostava de ir para... Aquela época a gente chamava de discoteca. Eu gostava de ir para a discoteca, e para entrar na discoteca e ficar tranquilo lá, tinha que ter mais de 18 anos. Eu tinha 16 para 17, eu já estava indo para a discoteca. E aquele negócio, às vezes o cidadão, o ser humano, ele infelizmente, ele é corrupto. E para corromper um cidadão que estava lá recebendo as entradas, às vezes era só dar a entrada com mais um valor de uma outra entrada na mão dele, você entrava lá. Ele falava, se mistura lá para ninguém te ver, e entrava lá. Mas só que eu não queria aquilo, eu queria fazer 18 anos para poder se sentir livre. Irmão, já estou com 45. Já estou com 55. É que o sentimento é de 35. Já estou com 55. E o que o senhor está falando, pastor? Irmão, é tudo temporário. Daqui a pouco você está me vendo ou aqui no Tatuapé, ou em outro lugar, falando, pessoal, estou com 65. Dali a pouco você vai me ver ou aqui no Tatuapé, ou em outro lugar. Pessoal, estou com 75. O que o senhor está falando, pastor? É temporário, passa. Talvez você me veja em outro lugar. Pessoal, estou com 98. Mas uma hora você vai ouvir falar, morreu o pastor Antônio Júnior. Morreu. Ou aquele pastor lá, era brabo, né? Morreu. Por quê, pastor? É temporário aqui. O mundo espiritual, ele é eterno. Então se prepare para o que é eterno. Não despreze o natural. Mas entenda, é temporário. Se prepare para o eterno. Amém, Jesus? Não atentamos nós nas coisas que se veem, mas as que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Irmão, não é para desprezar aqui não, Deus não quer que você viva como nenhum mulambo aqui não, passando necessidade, dependendo de favor dos outros. Deus não quer isso para você não. Deus quer que você esteja sempre na boa posição. Qual é a boa posição, pastor? A Bíblia diz que é melhor é dar do que receber. A boa posição é essa, onde você está em condição de oferecer e não de necessitar. Ontem eu estava entre uma reunião e outra, eu saí e encontrei um amigo. E na hora que eu encontrei um amigo, um cara está pedindo alguma coisa para ele, uma ajuda. E eu falei, e aí, rapaz? Ele, não sei o que e tal. Eu falei, rapaz, meti a mão na carteira e dei o dinheiro para o cara que estava pedindo. Eu peguei e falei, rapaz, larga a mão de ser bobo, rapaz. Não, mas eu já ajudei um ou outro. Eu falei, ajude quantos aparecer diante de você? Falei, o que é 5, 10, 20, 50 reais para a gente? Falei para ele. Falei, não é nada. E eu falei, a posição que você está é uma posição privilegiada. Por quê, pastor? Porque essa é a melhor posição. Melhor é dar do que receber. Melhor é dar do que receber. Então que você esteja sempre nessa posição. Que você possa oferecer em vez de precisar.
Então não despreze o aqui, mas olhe para o eterno, porque aqui é temporário. Em tudo tenho mostrado a vocês que é trabalhando assim que podemos ajudar os necessitados. Lembre das palavras do Senhor Jesus. É mais feliz quem dá do que quem recebe. Quero ter 1000 para te dar. Eu não quero precisar de 10 seu. Por quê, pastor? Porque essa é a boa posição e Deus me colocou e eu não saio dela. A posição boa é essa, de poder fazer e não de precisar. Então Deus não quer você passando por necessidade, mas Deus quer que você entenda que aqui é tudo temporário, nós somos peregrinos nessa terra. E tem um mundo que é eterno, que você não pode ver, mas ele é eterno. Então se atente para ele. Amém, Jesus? E Deus fale mais no seu coração, porque como eu falei, o tempo passa. Deus te abençoe, você que está em casa. Forte abraço. Senhor, nós rogamos isto, em nome de Cristo, para sempre, amém.